tudo bem? Vamos hoje à nossa videoaula de História, na qual faremos uma breve revisão dos principais conteúdos que vai ter na nossa prova de História, ok? Nesse bimestre, a gente estudou um pouquinho sobre o processo de imigração do Brasil e de que forma esses imigrantes contribuíram ou não para o nosso país, para a nossa sociedade como um todo. A gente começou a conversar no início desse bimestre que os imigrantes, ao chegarem no Brasil, eles mudaram um pouco a conjectura do nosso país, transformando algumas características dos municípios onde eles moravam. Ou seja, eles trouxeram para cá algumas marcas importantes do seu processo de formação. Então, quando eles vieram para as nossas terras, eles começaram a morar, construir suas casas de acordo com os projetos arquitetônicos, a estrutura, ou seja, a estrutura das casas deles. Então, por isso que a gente de vez em quando faz uma viagem para um município mais distante, a gente vê algumas casas diferentes, alguns locais diferentes, e a gente sabe, existem placas e também a gente tem informações de que são locais com características de um determinado tipo de povo, um determinado tipo de imigrantes. Porque quando eles vieram para o nosso país, eles começaram a construir novas casas e essas casas preservavam as características do país onde eles viviam, E a gente viu também, que algumas famílias de imigrantes, eles já conheciam algumas práticas de agricultura e de criação de animais que eles executavam no país de origem deles. E dessa forma, quando chegaram nas nossas terras, eles se dedicaram a essas atividades rurais. Por exemplo, os italianos, os alemães, os poloneses, os holandeses, eles já começaram a criar colônias nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E eles se dedicavam especialmente nessa área rural porque os conhecimentos técnicos deles eram voltados para essa perspectiva, para essa área. A gente falou também um pouquinho sobre os imigrantes japoneses, que quando eles chegaram no nosso país há mais de 100 anos, eles se dedicaram principalmente para trabalhar nas lavouras de café, principalmente no estado de São Paulo e no seu interior. Então, São Paulo e o interior de São Paulo tinha-se muitos cafeeiros, ou seja, tinha muitas lavouras de café que eram práticas das quais os imigrantes japoneses chegaram no nosso país e se dedicaram especialmente. A gente viu também que para abastecer as comunidades e desenvolver alguma atividade relacionada ao trabalho, alguns imigrantes eles começaram a abrir pontos de vendas em determinados locais do nosso país. Ou seja, eles começaram a abrir armazéns e empórios. Então, assim, eles começavam a comercializar diversos tipos de alimentos e produtos. E também, eles começaram a fabricar alguns produtos nas áreas rurais. Por exemplo, um armazém que vendia queijo, ele era ligado a uma fabricação caseira que era feita na área rural. Então ele fabricava lá na área rural e depois ele colocava no seu armazém, isso numa área já urbana, para fazer a venda. E assim ele ia abastecendo a sua cidade, as suas colônias e desenvolvendo alguma atividade laborativa, ou seja, desenvolvendo algum tipo de trabalho que trouxesse algum tipo de remuneração para eles. A gente viu também que os imigrantes eles tiveram alguns elementos culturais que eles deixaram marcado no nosso país. Inclusive, esses elementos naturais eles estão presentes até hoje. Por exemplo, a gente tem as artes marciais como judô, sumô, kendo, karatê. Todas essas práticas de esporte são práticas de esportes herdadas dos imigrantes. Eles vieram para o nosso país e deixaram esse esporte muito visto no nosso país. Foram eles que trouxeram esse tipo de esporte e a gente pratica, tem ele até hoje em prática em qualquer circunstância no nosso país. Dentro das áreas urbanas também, os imigrantes começaram a desenvolver algumas atividades laborativas, atividades relacionadas ao trabalho. Nas grandes cidades,
os imigrantes eles começaram a trabalhar no comércio, nas indústrias, alguns administravam o próprio negócio, abriam, né, os seus armazéns, as suas quitandas, e tinha alguns imigrantes, especialmente os sírios e libaneses, que eles trabalhavam como caixeiros viajantes, ou seja, eles compravam e vendiam esses produtos. Eles iam nos armazéns, nas indústrias, nas fábricas, compravam esses produtos e depois ele ia vendendo esses produtos, caminhando de cidade em cidade, levando esses produtos para outras áreas. E eles eram chamados de caixeiros viajantes. Por quê? Porque eles carregavam uma caixa pendurada aqui em seu ombro com diversos tipos de produtos e iam levando para outras cidades. E dessa forma, além de levar produtos para venda, eles eram os principais veículos de comunicação entre as cidades. Eles saíam levando uma informação nova e importante de uma cidade a outra. Depois a gente viu também um pouquinho sobre o processo de modernização dos meios de comunicação no Brasil por conta desse processo de imigração no nosso país, que foi, né, a instalação do telégrafo, que é, né, um aparelho com fios que transmitia mensagens de um estado para o outro. E eles conseguiam principalmente transmitir mensagens do Rio de Janeiro para o sul do país, e em alguns casos para outros países. E foi o principal, né, veículo de comunicação, na verdade meio de comunicação, que comunicava, né, que as pessoas se comunicavam num curto espaço de tempo através de troca de mensagem, ok? A mensagem era codificada e decodificada por um profissional, né, que tinha, né, como propósito fazer esse envio de mensagens. Por exemplo, eu queria mandar uma mensagem para alguém que mora em São Paulo. Eu ia lá, transmitia essa mensagem para esse profissional, que é o telegrafista. Ele fazia todo o procedimento lá nessa máquina, o telégrafo, vários códigos que eram pontos e traços que faziam a codificação da sua mensagem. Essa mensagem era encaminhada lá para São Paulo. O outro telegrafista que estivesse lá em São Paulo, ele decodificava a mensagem, escrevia e encaminhava para o destinatário. Isso fez com que a troca de mensagens ela encurtasse o tempo, visto que as cartas ela demandavam um tempo muito maior, as pessoas tinham uma dificuldade muito grande de manter uma comunicação de urgência, por exemplo. Depois a gente começou a falar um pouquinho como os imigrantes eles começaram a afetar o nosso meio ambiente, o meio ambiente do nosso país, o Brasil. De acordo com o que a gente aprendeu, a gente viu que o processo migratório trouxe muitos imigrantes para a nossa terra e desenvolveram várias áreas de atividades econômicas, tanto agricultura, pecuária e também nessa área comercial de indústrias e fábricas. E para a construção de indústrias e fábricas, houve a necessidade de acabar com algumas áreas verdes, desmatar algumas vegetações naturais para que os colonos conseguissem implantar novas indústrias. Implantando novas indústrias, muitos colonos também optaram por morar próximos a essas fábricas, justamente para estar próximo ali ao seu local de trabalho, e ainda assim essa área, né, de vegetação nativa foi sendo cada vez mais afetada, porque foi havendo o desmatamento dessa vegetação nativa para a construção de residências e fábricas. E assim, né, os colonos foram interferindo em vários processos naturais, interferiram na passagem de água de rios e lagos, mudaram, né, o caminho desses rios e lagos, utilizaram a água desses rios e lagos para dentro das fábricas para o processo de produção, além de atuar também nessa questão de desmatamento de áreas verdes para a construção de fábricas e também para a construção de casas que abrigassem esses trabalhadores das fábricas, justamente por eles estarem ali naquele meio, próximo às fábricas, para executar seu trabalho. A gente viu também, né, que lá no passado, alguns imigrantes já praticavam algumas atividades relacionadas à sustentabilidade. A gente sabe que essa palavra sustentabilidade ela é muito atual. Porém, alguns imigrantes, alguns colonos, eles já praticavam, porém não se havia esse discurso tão
falado como é hoje em dia, né? E a gente viu que eles coletavam água da chuva para utilizar em diversas atividades, né? Por exemplo, lavar suas casas, regar plantas, utilizar lá na criação de animais. Então eles tinham um pouco dessas atividades sustentáveis de aproveitamento da água da chuva para executar algumas atividades domésticas e relacionadas também à pecuária, à criação de animais, entre outras atividades. E a gente viu também, né, que as instalações das indústrias, elas influenciaram muito a organização dos espaços urbanos e também dos espaços rurais. E com isso, né, muitas pessoas passaram a morar perto dessas indústrias para ficar próxima aos seus locais de trabalho, justamente como eu havia falado anteriormente. E com isso a gente foi tendo, a gente foi vendo que foi afetando de certa forma a nossa vegetação nativa. Lá em 1950 a gente tinha uma grande área de vegetação nativa e isso foi se deteriorando justamente por conta da ação humana, que fez com que essa questão de se desenvolver essa área industrial, essa área de fábricas, priorizou-se a construção de fábricas e de casas para que as pessoas morassem perto dessas fábricas e logo se desenvolvesse uma área urbana ali, visando justamente essa parte econômica e de circulação monetária, e não se viu a questão do meio ambiente. Então a gente, hoje em dia, se a gente for comparar um mapa que trata a vegetação nativa de 1950 e um de 2020, a gente vai ver uma gigantesca diferença nesses mapas em relação à distribuição de vegetação nativa atualmente. E com isso, né, dessa construção de muitas fábricas, ou seja, fábricas sendo construídas umas próximas às outras, a gente tem o que chamamos hoje de polos industriais. Então, essa questão de se construir novas fábricas, colocar pessoas para morar próximo a essas fábricas e se desenvolver uma área urbana, isso se conjecturou, ou seja, se classificou como atualmente a gente conhece, como polos industriais, ou seja, são várias fábricas de diferentes segmentos, têxtil e farmacêutica, alimentícia, localizada num único local, e ali a gente tem diversas fábricas, e quando a gente tem essas diversas fábricas num único local, a gente chama isso de polos industriais. E a vantagem, né, de ter esses polos industriais, apesar de a gente ter tido um prejuízo grande em relação à vegetação nativa, é que essas fábricas, elas geram um desenvolvimento grande para as cidades localizadas ao entorno dessas fábricas. Com isso, vai atraindo muitas pessoas para essas regiões, e essas cidades logo elas vão crescendo e passando a comercializar produtos em outros polos industriais, em outras fábricas e em outras cidades. Então esses polos industriais, essa construção de várias fábricas, elas contribuem para o desenvolvimento do município, desenvolvimento da cidade, geração de emprego, comercialização de produtos para outras cidades, outros países. Então, os polos industriais contribuem muito para o desenvolvimento econômico do país. Porém, todo esse desenvolvimento relacionado à indústria, ela afetou muito o nosso meio ambiente. A gente teve uma perda gigantesca de vegetação nativa. E essa questão de aumento de construção de fábricas se deu principalmente por conta desse processo migratório. Os imigrantes de diferentes colônias, de diferentes origens, eles trouxeram os seus conhecimentos que eles aplicavam lá no país de origem e começaram a atuar aqui para que eles tivessem uma melhor condição de vida, levando em consideração que os imigrantes saíram do seu país de origem por questões de guerras, dificuldades de arrumar trabalho, não ter uma boa condição de vida. Então eles vieram para o nosso país justamente em busca desses 3 pontos: trabalho e melhores condições de vida para se sustentar sua família, ok? Então foi basicamente isso que a gente tratou nesse 4º bimestre, nas 2 unidades que trabalhamos no livro 4, tá bom? Então é isso, galera, é somente isso que a gente tem que pegar aí para fazer a nossa prova. A prova está super fácil, super tranquila, não se desespere, a gente falou bastante sobre esse assunto. Mas, qualquer dúvida, entre em contato aqui com a tia Carol, tá bom, meus amores? Então é isso, um grande beijo e até uma nova videoaula.